É, pessoal, chegamos no domingo depois da estreia do filme do Coringa Delírio A2. E olha, a situação do filme não tá nada boa. Tá péssima. Todas as projeções estão apontando que esse filme vai ser um flop enorme. Um flop nível The Marvel, superando o flop do Flash que a gente teve no ano passado. E olha, eu vou ser um pouco polêmico nessa frase, mas eu acho que a gente vai testemunhar o maior flop da história da DC. E eu vou justificar e dar os meus motivos ao longo do vídeo. Bem, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá. Pessoal, vocês já estão ligados, vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Comentem aqui se vocês acham que esse flop do filme do Coringa é justo, não, Todd Phillips estava pedindo pro flop e acabou ganhando o flop. Comentem aqui. Beleza, dado o nosso recado, vamos começar abrindo essa matéria aqui da Deadline, que está reportando que o primeiro dia de bilheteria do filme do Coringa conseguiu 20 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ainda estão faltando os dados de sábado e de domingo, mas a projeção é que o filme faça 47 milhões no primeiro fim de semana. Se ele alcançar essa marca, vai ser abaixo dos 55 milhões que o Flash fez. E vai ser praticamente a mesma coisa que The Marvels fez no primeiro fim de semana, que foi 46. Bem, só por estar na prateleira desses dois filmes já é uma situação bem preocupante. Até porque esses dois filmes floparam, The Marvels foi o maior flop da história da Marvel, e o The Flash foi um grande flop e ainda era um daqueles filmes que existia uma grande expectativa. Ele pode até ter arrecadado mais que The Marvels, mas foi um flop maior pela frustração que foi aquele filme. E só comparando com o Coringa 1, quando ele saiu em 2019, ele fez 96 milhões. Ou seja, foi a metade do que o primeiro fez, e a projeção do Coringa Delírio A2 há um mês atrás era de fazer 110, 120 milhões. E no final ele está caminhando para fazer aí 47, 50, no máximo 60. Ficou claro que muitas pessoas estavam esperando para ver qual que ia ser a primeira reação da galera que assiste no primeiro fim de semana, da própria mídia que assiste o filme na semana. E como a reação dos canais do YouTube, da crítica especializada, foram bem negativas, isso acabou realmente influenciando para as pessoas não quererem ir nesse final de semana. Pessoas que também foram ver o filme na sexta, na quinta-feira, saíram falando mal do filme. Ou seja, formou uma bola de neve negativa em cima do filme, que agora, meus amigos, não tem como desfazer ela. Um grande indicativo disso é a nota do Cinema Score do Coringa, que conseguiu D. Olha, eu faço vídeo no YouTube há muito tempo, eu não me lembro de ver um filme da DC com Cinema Score D. Eu até pesquisei aqui para ver se o Morbius tinha feito um Cinema Score D, mas ele conseguiu C+. O Coringa conseguiu ir pior na reação do público do que o Morbius. A situação do filme é calamitosa. O primeiro final de semana foi ruim. Se prepara, porque o segundo final de semana, o terceiro, vão ser péssimos. Esse filme, ele vai caminhar para fazer, no máximo, 200 milhões de dólares. O barco afundou Todd Phillips e afundou feio. E esse era um ano que nem teve tantos lançamentos de filmes de super-herói, foi o único lançamento de filme da DC. Tinha sim uma expectativa alta para esse filme, porque era a sequência do primeiro, que ganhou 2 Oscars, foi amplamente aclamado por todo mundo, e a gente tá vendo esse navio afundar no segundo dia que ele foi lançado. Olha, é óbvio que gosto pessoal no cinema é uma coisa subjetiva. Tem pessoas que podem gostar, tem pessoas que podem não gostar, faz parte. Mas vendo tamanha reação negativa do público, eu me pergunto realmente o que a Warner estava pensando na cabeça quando autorizou fazer um filme de musical. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, né? O fato de ser musical tá prejudicando. Não é só o roteiro que a galera não gostou, o musical prejudica bastante. E todo mundo avisou que isso poderia acontecer. Eu lembro quando anunciaram Coringa 2 e a gente ficou sabendo que era musical, eu disse alguma coisa do tipo, olha, é tipo o primeiro filme. Ou vai ser um mega sucesso, hit estrondoso, ou vai ser um flop gigante. O primeiro deu certo pela qualidade que ele tem, pelo próprio fato do público ter gostado do filme. De certa forma, o primeiro filme foi um filme de super-herói, né? Um vilão, um personagem de quadrinhos, com super bem produzido, uma fotografia maravilhosa,
que era o que o público de cinema também queria ver. O público que consome filme de super-herói também queria ter um filme assim. E não aqueles filmes que a fotografia, tudo é meio que mal feito, sabe? O Coringa 1 foi um respiro do que o subgênero de super-herói, que nesse caso é um vilão, poderia proporcionar, sabe? Então, de certa forma, acho que o primeiro entregou o que as pessoas queriam ver também. Aí o segundo é o contrário absoluto, porque já é uma sequência de um filme que não precisava ter sequência, tem uma história que desfaz o primeiro, que tipo, já não é o que as pessoas queriam ver, as pessoas não queriam ver o Coringa regredir no seu estado de Coringa, e tem o terceiro fator, que é o fator do musical. O Todd Phillips, ele foi assim, ó, com todos os elementos necessários, ele entregou tudo pro filme flopar. Porque ele foi no modo contra tudo e contra todos. Vou fazer a sequência, vou regredir o Coringa e vou fazer musical. Olhando em retrospectiva, isso é loucura total. Por mais que o primeiro filme tenha feito 1 bilhão, eu fico realmente surpreso que ninguém da Warner falou: opa! Mas você tem certeza disso? A sensação que fica é que a Warner nem quis dizer um ai sobre o projeto, porque o primeiro filme ele conseguiu 1 bilhão. Então o Todd Phillips ele tinha carta branca pra fazer o que ele queria, sabe? Ah, faz aí, a gente vai te dar mais dinheiro. Porque talvez na cabeça da Warner, nunca que eles iriam imaginar que esse segundo filme pudesse ir tão mal assim. E a segunda coisa que fica é que parece realmente que o Todd Phillips e o Joaquin Phoenix, eles queriam mesmo fazer um filme de musical e se aproveitaram do fato que eles tinham carta branca da Warner pra fazer a sequência do Coringa. Ah, então a gente já queria fazer um musical, esse personagem já tem uma ligação com música, porque tem umas cenas que ele fica dançando lá, então, ó, musical, vamos chamar a Lady Gaga, juntar tudo e vão fazer sucesso do primeiro. Pois é, mas a vida real não é assim tão simples assim. E o filme foi feito, foi entregue, a grande maioria odiou. Eu, de novo, eu não odiei o filme, mas eu acho que a história tinha que ter sido completamente diferente. O que eu não gostei mesmo foi o caminho que a história trilhou. Então, é tipo, eu odeio a base do projeto. Mas foi entregue isso daí, a grande maioria não gostou, os críticos também não gostaram. Tá todo mundo se questionando pra quem que esse filme foi feito, e a única resposta que eu consigo dar é que foi pro ego do Todd Phillips. E é inquestionável que ele teve coragem. Ninguém vai dizer que o Todd Phillips não teve coragem. Ele teve. Dá um pouco de raiva quando acontece um flop desse num projeto arriscado, é que pro futuro, os verdadeiros projetos arriscados que mereciam sair do papel, que talvez tivessem alguma chance de triunfar, os estúdios eles vão ficar bem mais receosos. Talvez não tanto na DC Studios, porque o James Gunn tá meio maluco aí, anunciou um projeto de marionete. Tomara que dê certo, mas ainda é arriscado. Mas um flop desse tamanho faz todo mundo ficar com um pouco mais de pé atrás. Talvez até seja bom ter um flop desse tamanho pro pessoal ver que não é só fazer um filme muito bonito, que não é só ter os nomes, que não é só fazer o que tá pensando na telha aí, porque é arte, o filme é arte, porque tem musical, porque ele é diferente. Porque não é só isso. Existem diversos outros fatores que entram em campo para definir que um filme desse vai fazer sucesso ou não. E depois do Coringa Delírio 2, eu tenho certeza absoluta. Hollywood nunca mais vai entregar um filme de super-herói com musical. O que, pelo menos na minha opinião, é uma coisa boa, já que eu não gosto muito de musical. Pra quem gosta de filme musical, os 5 cinéfilos que gostam de musical, ficou um pouco difícil pra eles. Agora, assim, ó, eu queria dar um pouco a minha opinião sobre isso, porque na minha concepção, esse é o maior flop da história da DC. É claro que no passado a DC teve flops gigantes, né? Mulher Gato, filme do Jonah Rex, Lanterna Verde. Mas o ponto é que nenhum desses filmes era uma sequência de um filme que fez $1 bilhão. Você vê, até o Aquaman, que teve uma sequência, O Reino Perdido, que é um filme bem qualquer coisa do Aquaman, que a gente criticou aqui no canal, foi um filme que fez $400 milhões. Então, muito mal de bilheteria depois, mas ele conseguiu 400 milhões. E o Coringa deve caminhar para fazer 200 e chorando, talvez, hipoteticamente, 300. O que eu já acho bem difícil. Também é o maior flop porque a gente tá falando do Coringa. Vocês têm noção que de todos os filmes lançados no cinema da franquia do Batman, esse filme do Coringa vai se equiparar ao flop do Batman e Robin? Porque é isso que tá se desenhando. Mulher Gato e Jonah Rex já não são personagens assim do primeiro escalão da DC. Você pode argumentar que o Lanterna Verde tá no primeiro escalão. Beleza, eu também acho que o Lanterna Verde tá no primeiro escalão. É só que o filme do Lanterna Verde, quando saiu, ele tava naquela meio que bagunça da Warner, aquele momento que lançava filme entre os filmes do Batman, do Nolan. E ninguém realmente prestava atenção nesses filmes. Então foi um flop que aconteceu, mas foi um flop, aconteceu esse flop aqui do Lanterna Verde,
Mas ninguém realmente se importou com o flop do Lanterna Verde, embora realmente seja um flop bem grande. Então ele é um flop grande, com um personagem grande, mas o contexto, o lançamento, o esforço da Warner foi muito menor. O flop que a gente vai acabar comparando mais, eu acho que é o do Flash. Porque o Flash, sim, teve um grande marketing, um grande investimento, uma grande expectativa. O filme ficou um tempão em desenvolvimento. Era a volta do Batman Michael Keaton, era o filme que ia ter o multiverso da DC. Era pra ser a adaptação do Flashpoint. Mais ou menos, né? A adaptação mais ou menos do Flashpoint, mas era pra ser. E o filme chegou precisando fazer $1 bilhão e ele fez 300. Esse sim foi um flop monstro da DC. Mas, comparando com o cenário atual do Coringa, o Flash acho que vai fazer um pouquinho mais de bilheteria. E o filme do Flash tem um fator que deixa o flop um pouquinho mais leve, na minha opinião, que foi o fato de que teve algumas pessoas que gostaram do filme. O CGI foi muito criticado, a história também foi criticada, mas teve algumas pessoas, não foi tão poucas assim, que gostaram do filme. Você entra ali no Rotten Tomatoes e ele tem uma avaliação boa pelo público e também pela mídia. Quando você olha no geral, assim, fica parecendo que o que realmente prejudicou a bilheteria e a reação do público do filme do Flash foi a questão do CGI. De uma forma geral, é claro, porque eu também não gosto daquele terceiro ato do filme, eu acho horroroso. Não só pelo CGI. Mas se o filme tivesse um CGI bem feito, talvez as coisas tivessem caminhado diferente pro Flash. Também tem um outro fator atenuante que justifica o fracasso do Flash também, que era a situação lamentável do DCU naquele momento do ano passado. Porque o James Gunn já tinha anunciado o DCU, o filme do Superman, que na época se chamava Superman Legacy. Antes teve o filme do Shazam, que flopou. Ia ter o filme do Besouro Azul, que iria flopar. Iria ter o filme do Aquaman, que fez um pouquinho melhor. A gente que é fã, a gente tava iludido, achando que talvez desse pra acontecer alguma coisa com aquele universo, com o Flash ali, que o Flash poderia ser bom. Mas a gente tava iludido. O público, em geral, já tinha largado o DCU, essa é a verdade, já tinha largado. O flop do Flash é gigante, mas ele ainda teve coisas que você entende por que ele aconteceu. Fatores externos acabaram influenciando. O flop do Coringa 2 não tem fator externo. É tudo por decisão do diretor da equipe criativa do filme. É o fator musical e é a história. Foi o próprio Todd Phillips que cavou o buraco dele. Porque ele vinha num contexto bom, ele vinha de um contexto que era a sequência de um filme que fez $1 bilhão. A Warner fez de tudo para divulgar o filme, colocando ele na melhor data de outubro. Todo mundo fugiu do Coringa porque não queria dividir bilheteria com um filme que o primeiro fez $1 bilhão. O filme estava sozinho no mês de outubro e tinha condições. A Warner deu todas as condições para o filme bombar como o primeiro bombou. Mas nessa conta, não dá para colocar o marketing da Warner, não dá para colocar o plano de divulgação do filme. Tá tudo na conta do Todd Phillips. E porque ele fez o filme que ninguém queria ver. E eu entendo, assim, ó, que cinema não é só uma questão de você fazer o filme que todo mundo quer ver. Existe aquela questão de você entregar um filme que talvez o público nem saiba que queira. Tem sempre isso. Não é questão de fazer o filme que o Reddit está querendo, sabe? Existe um limite, existe uma tolerância para esse tipo de filme. Porque, por mais que o Todd Phillips queira que o Coringa 2 seja um filme arte, um filme visto como independente, um filme que se separa dos outros filmes de blockbuster de super-herói, ele ainda quer conversar com o mesmo público. E é aí que tá o problema. Existe um limite do quanto você pode ser alegria e ousadia. E eu acho que nesse final de semana ficou bem claro que o limite é realmente musical e um Coringa que ninguém quer ver. Esse capítulo do flop do Coringa não para por aqui, tá? Porque as pessoas vão estudar o que aconteceu aqui. Por que o primeiro foi tão bem e o segundo foi tão mal? Daqui a 7 anos vai ter canal de cinema dizendo que o Coringa 2 foi injustiçado. Pode ter certeza. Não porque ele mereça ou não, mas vão dizer. Sempre tem. O que eu não concordo com esse termo injustiçado, porque o Todd Phillips escolheu o que ele plantou. Ele quis fazer o modo mais impossível de fazer filme de cinema com Coringa e ele tá colhendo isso. Poderia ter dado super certo, mas deu errado. Mesmo que talvez algumas pessoas achem que o filme foi injustiçado, nada tira o fato que a concepção comercial desse filme foi completamente errada. E o diagnóstico que eu acho que a Warner vai fazer é que não dá pra fazer projeto com carta branca. Filme de quadrinho que quer ter carta branca pra fazer qualquer coisa, pra fazer ousadia e alegria, pra fazer arte, olha, o James Gunn vai ter que se justificar muito bem pra esse projeto sair do papel. Porque eu acho que nunca mais vão aprovar uma parada dessa. E é isso, é por isso que eu acho que esse filme vai se confirmar
como o maior flop da história da DC. Concordam com o que eu falei aqui? Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo comentando sobre o flop inevitável de Coringa 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.